paz, meus irmãos. Boa noite, a graça e a paz. Vamos fazer uma breve oração para iniciar nosso culto essa noite. Senhor meu Deus, graças te louvo, te agradeço e te exalto pelas suas infinitas misericórdias e bênçãos. Pai amado, neste dia, neste final de dia ensolarado, neste início de verão aqui em Portugal, nós estamos reunidos neste lugar a fim de te exaltar, de bendizer, de louvar o seu santo nome, de ser constrangido pelo seu amor, Pai, exortado pela sua palavra, de aprendermos, ó Deus, do Senhor, para que possamos cada vez mais nos moldar à imagem do seu Filho e cada vez mais estarmos em perfeito louvor ao Senhor. Pai querido, que nesta tarde, neste início de noite, possamos receber do Senhor a sua palavra com o coração aberto, com o coração contrito, que os hinos cantados aqui esta tarde sirvam para te louvar e te engrandecer. Pai, que todos os nossos corações possam estar voltados à santidade que há no Senhor. Para aqueles irmãos que vão nos acompanhar através das redes sociais, que o Senhor, assim como está conosco, estenda a sua poderosa mão sobre a vida deles, a fim de que as suas bênçãos sejam derramadas não só aqui, mas também sobre a vida de cada um dos teus servos e dos teus filhos. É o que eu te peço. Amém. E nós oraremos aí no Deus. Bem, irmãos, o Salmo, se não me engano, 16 fala que na presença do Senhor há plenitude de alegria. E esse é um cântico que fala, né? Um cântico infantil, esse é um cântico, né? Mostrando que a alegria de Deus está no nosso coração. Somente quem tem Cristo tem a verdadeira alegria. Vamos cantar? Vamos ver de pé?
responsivas no dia do Senhor. Hoje nós vamos estar lendo os Salmos de número 13. Te convido a abrir a Bíblia Sagrada, os Salmos número 13. Dá um pouquinho para que nós não possamos projetar na tela. Amém. Como de costume, eu vou estar lendo os números ímpares, os irmãos, os números pares de forma responsiva. A palavra nos diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que o meu inimigo não diga, prevalecerei contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijo-se o meu coração na tua salvação. Darei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Pai querido, mais uma vez nós levantamos as nossas vozes até o Senhor e fazemos das palavras do salmista as nossas. Pai, faça com que o nosso coração se alegre em Ti, que a nossa mente seja cativa à Sua vontade, ao Seu querer, que os nossos olhos, ó Pai, encham de júbilos ao contemplar as maravilhosas bênçãos que o Senhor tem feito e os planos que o Senhor tem revelado a nós. Pai querido, que a Sua palavra revelada através das Escrituras Sagradas seja a base, o alicerce dos nossos passos, que o nosso caminhar seja voltado ao caminhar com o Senhor e ao centro da Sua vontade. Pai, permaneça nos dando força, permaneça nos dando alegria em estarmos juntos, quebrando o nosso coração, reconstruindo, Pai, aquilo que há de pior em nós, para que sirva para a Sua glória e para o Seu louvor. Que todo mal que habita em nós seja, ó Deus, reprimido pelo Seu Santo Espírito, que toda vaidade, todo orgulho e todo ego seja sufocado pela Sua presença e que um novo homem gerado em Ti seja imerso em graça e em vontade para Te louvar e Te engrandecer. Permaneça, ó Pai, nos dando esse interesse genuíno de estar na Tua presença, de estar com o Senhor e no Senhor. Amém. Meus irmãos, as irmãs vão vincular agora com os hinos, como de costume, os irmãos que trouxeram as ofertas, inclusive no caso do laço. Thank
está baseado no Salmo 119. Tua palavra de ouvido, meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, ela nos faz evitar a pecar. Né? Se nós meditarmos nela, e essa música fala exatamente sobre isso. Que seja a sua oração nessa vida. Né? Lutero olha para aquele homem e diz: faça o melhor sapato que conseguir, e venda no preço mais justo que conseguir.
talentos para contribuir com o Evangelho do Senhor. E nem sempre esse talento é manifesto dentro da igreja. Que nossa vida seja um exemplo prático disso, do Evangelho que nós pregamos. Irmãos, o Xim vai fazer a exposição das Sagradas Escrituras, não sou eu, o missionário Helder. Antes de passar para ele, eu só vou espanar os avisos, depois o missionário está com a palavra. Nós, sábado, agora temos um grupo em Ponte de Lima, no nosso ponto de pregação, então os irmãos estão convidados aí. No último sábado tivemos culto lá, foi uma bênção, foi muito gostoso. É um modelo um pouquinho diferente do que nós temos aqui na igreja, mas é muito similar com o que nós fazemos nos lares. Então nós cantamos, estudamos, aprendemos um com os outros em perguntas e respostas e depois participamos de um café muito bom, por sinal, muito bom mesmo. Os irmãos são convidados para ir, aqueles que queiram e me procurem. Sempre tem 4 lugares, 5 lugares para ir. Então me procurem que dá e levar 4, 5 irmãos. Amém? No mais, no próximo domingo é o primeiro domingo já, não? Do mês? Estou errado? Não? É 30. Não me perdoe por isso. Mas, qual é o objetivo, irmãos? Na terça-feira, na primeira terça do mês que vem, se eu não me engano, dia 1, nós vamos iniciar aqui na igreja aulas de violão. Então, tem um professor que vai vir das 7h30 da noite até as 8h30. Vai fazer vai ensinar, dar aula de violão, né? Num custo simbólico. É um custo mínimo, que são 10 euros por aluno. É simbólico, vai mensurar, sabe? Esquela com música, sabe que é uma coisinha assim, mínima. Né? E esse é o primeiro passo de um projeto nosso de alcançar, de abrir essas oportunidades para a sociedade em que a igreja deve ser. Então, nós vamos começar com os honestos da fé, com os nossos irmãos, que, como os irmãos sabem, o irmão Helder, o missionário Helder, o missionário Soraya e o Vitor vão, né, para Guimarães, aonde eles estão ligados oficialmente. Eles vão para Guimarães, lá nós temos com eles, mas quando eles saírem, vai embora a nossa musicista, não é? Então nós estamos buscando instruir, formar pelo menos 2 irmãos para estar revezando aqui nos instrumentos. A esposa não teve quando correu, eu falei que ela vai aprender de um jeito ou de outro. Eu sou o sacerdote do lar, o chefe da casa, eu não dei, não vai fazer. E se mais algum irmão tiver interesse em fazer, por favor, manda um WhatsApp para a gente, me procure. Brincadeira, tá, gente? Ela quis fazer, ela se voluntariou para fazer. Fiquei registrado aqui na live, para ela assistir depois e ela quis fazer, tá bom? Então, os irmãos que têm interesse, por favor, nos procurem e nos avisem. Amém? Vamos fazer uma oração e o missionário Helder a seguir registrando uma oração de iluminação. Tipo, o presbítero Fábio, que está no som, fazer essa oração. Bendito Deus, eterno Pai, agradecemos, Senhor, por esse momento para cá, por esse trabalho, que o Senhor possa tomar na frente, que o Senhor possa estar na frente, que o Senhor possa nos dar graça e receber a nossa oração, que pedimos pela vida do missionário Helder, que vai nos trazer a palavra, que o Senhor possa usá-lo e que o Senhor possa também abrir, nos dar graça e abrir nossas mentes para que possamos aprender a tua palavra, para que possamos viver uma vida santa, para que possamos ser testemunhas da tua obra na cruz. Em nome do Filho Jesus, já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Eu fico vendo o nosso pastor aqui diante do governador. Esses são aqueles saudantes, irmãos. Minha esposa chegou ali e estava bem enfermo. Mas graças a Deus por essa igreja, graças a Deus por esse ambiente onde nós podemos cultuar o
Gálatas. É uma epístola difícil, é uma epístola que tem muitos detalhes, e Pedro falava isso muito bem, que Paulo escreve e é difícil de entender, mas nós estamos caminhando nessa epístola e, pela graça de Deus, chegamos no capítulo 4. Vamos finalizar o capítulo 3 e vamos falar do capítulo 4. Mas antes disso, eu quero introdutoriamente, eu quero explanar os 3 pontos, ou as 3 divisões dessa carta, que é importante, porque Gálatas, essa região, era uma região muito grande, era uma cidade cosmopolita, e ali, por ser uma cidade cosmopolita, tinha muitos imigrantes, judeus, grego-romanos, e ali havia uma diversidade cultural tão grande, e também de religião. E essa igreja nascente ali, que tinha ouvido e tinha visto Cristo crucificado alguns ali, e essa igreja tinha nascido pela glória de Deus, pela graça de Deus, tinha caminhado, e por um determinado momento existiam irmãos judaizantes ali que queriam levar a igreja novamente aos rudimentos antigos da fé. E Paulo então escreve esses irmãos, falando e argumentando de uma maneira muito dura, chamando-os até de insensatos. No começo do capítulo 3 nós vimos isso semana passada. Insensatos, porque estão voltando, estão apagando Cristo, estão querendo voltar aos velhos rudimentos, e isso também nós vamos falar nessa noite. Mas essa carta é dividida em 3 partes. Uma é a defesa do apostolado de Paulo, que é do capítulo 1 a 2, 21. E nós estamos dentro desse ponto que é a defesa da justificação pela fé, que é do capítulo 3 até o capítulo 4, 31. Nós vamos iniciar o plano de argumentação de Paulo ainda, e no final, que nós vamos ainda entrar, que é uma exortação à verdadeira, ou à liberdade cristã, que é do capítulo 5 até o final da carta. Então essa carta, meus irmãos, tem um peso teológico muito grande para a nossa fé reformada, porque é a justificação pela fé sem obras nenhuma. O homem não precisa fazer nada para acrescentar a fé, e é exatamente o que esses irmãos judaizantes estavam fazendo naquele momento, aonde Paulo então aborda esses irmãos com essa carta e traz todas essas exortações. Vamos ler o final do capítulo 3, o que Paulo fala, e depois nós vamos entrar então no capítulo 4. Final do capítulo 3, eu vou ler nessa versão que eu tenho em mãos. Os irmãos acompanham aí na versão que está com você. Mas antes que viesse a fé, capítulo 3, versículo 23, estávamos sob a tutela da lei. Esse texto aqui é introdutório para a gente entrar no capítulo 4, tá bem? Sob a tutela da lei, e nela encerrados para que essa fé, que no futuro havia de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é como se fosse um caminho que nos conduziu a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por Ele. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, para todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo faz um fechamento espetacular do 3º capítulo, apontando para eles e clareando para eles: não são por obras, não é pela justificação pela lei, mas sim a fé. A fé, porque nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E aí ele coloca aqui que todo mundo daquela igreja
brasileiro, não há português, não há. Não há. Todos nós aqui somos um em Cristo, libertos, não por atitudes nossas da perfeição baseada na lei, mas em Cristo Jesus. E aí então, de uma maneira muito linda, Paulo continua fazendo essa argumentação no capítulo 4. E aí agora parece que ele pega os escravos, a questão da escravidão, que era algo gentílico, e de novo dá uma martelada nos judeus, porque ele também toca na lei. E aí ele fala de uma maneira muito linda a filiação nossa, que somos filhos de Deus. Vamos então ler o texto todo? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores há um tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos sofrimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro de Deus. Pai, mais uma vez nós oramos que o Senhor venha iluminar a nossa mente e o nosso coração para que nós entendamos e aplicamos essas verdades, ó Pai amado, da Tua palavra, Senhor Jesus, em nossos corações. E que o Senhor venha manifestar de uma maneira poderosa, Pai amado, essas verdades do Evangelho na nossa vida, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gálatas 4:7, Paulo continua a argumentar aos crentes daquela igreja cosmopolita, daqueles irmãos judaizantes que estavam deturpando a fé no meio daquela igreja, que eles não estão mais sob a tutela da lei, mas são filhos e herdeiros das suas promessas. E ele usa essa metáfora de uma maneira poderosa, falando de um herdeiro menor, e coloca essa transição da lei até a liberdade de Cristo. E quando ele diz assim, pois enquanto herdeiro menor, nada difere do escravo, ele compara que aquele herdeiro que tem um pai rico, que tem uma liberdade, que tem uma promessa, ele é menor, e ele ainda está escravo e subjugado daquela situação atual a qual ele se encontra, porque só no futuro que ele vai herdar isso. E esse herdeiro menor, para aqueles judeus daquelas igrejas, simbolizava a lei mosaica, que apesar de serem destinadas às promessas de Deus, estavam sujeitos à escravidão da lei. Porque qual que é o propósito da lei? Apontar o pecado. Apontar que eu e você somos, todas as nossas obras são insuficientes. A lei só aponta a nossa imperfeição e a nossa incapacidade. Por isso que esse capítulo 3 é importantíssimo para a nossa teologia, porque é a justificação pela fé e não por obras. Justificação pela fé, esta nas obras de Cristo Jesus, que ele cita no versículo mais abaixo. E aí então ele argumenta de uma maneira clara, tanto para aqueles irmãos judeus que a lei não é, quanto para aqueles irmãos gentios, que se não estiver em Cristo, nós vamos viver como escravos, tentando agradar, tentando cumprir a lei, mas sempre falindo. E aí ele amplia essa questão do herdeiro menor na sequência. Calvino, nesse versículo, ele interpreta e fala que a lei era como um tutor severo,
restringindo um povo até chegar no tempo designado por Deus. Ele enfatiza que a condição era temporária, apontando para a superioridade da graça em Cristo. Porque Cristo foi o único que cumpriu toda a lei. E é por isso que nós somos justificados por essa obra de Cristo na cruz do Calvário. E aí no versículo 2 ele continua trabalhando essa questão de tutor, mas está sob os tutores, versículo 2, está sob tutores, administradores, até o tempo que o Pai determinar. A circuncisão, os sacrifícios, todos aqueles rudimentos, velhos rudimentos da fé, era temporário, que estava guiando o povo por um tempo predeterminado por Deus, porque nessa época da lei, em Abraão e toda a geração passada, Cristo ainda não tinha vindo. Nós aqui hoje vemos toda essa obra de Cristo realizada na cruz do Calvário e tudo concretizado. E esses irmãos aqui tinham visto isso, mas estavam querendo retornar. Então esses argumentos de Paulo nessa carta de Gálatas servem também para nós hoje exortar a nossa pessoa, exortar a nossa igreja, nos exortarmos nos dias de hoje, porque nada nós acrescentamos à salvação. A nossa salvação é Cristo. E esse Deus, Pai maravilhoso, determinou naquela plenitude do tempo, que é o versículo seguinte que ele fala aqui, depois dos rudimentos da fé, a vinda de Cristo Jesus. Lutero, nesse texto, ele destaca a soberania de Deus ao determinar o tempo da redenção, mostrando que a lei era um fim em si mesma, mas um meio para preparar o caminho de Cristo. A lei não era um fim em si mesmo, mas ela estava abrindo um caminho para Cristo, porque mostrava exatamente a incapacidade minha e sua, e também daqueles irmãos, de sermos salvos por nossas obras. Então, meus irmãos, devemos confiar nessa obra redentiva em Cristo Jesus, e reconhecendo que Ele nos guia para uma maturidade. E esse Cristo nos liberta do jugo da lei e do jugo da religião. Da religião que fala e que diz que você pode fazer isso e você não pode fazer isso. Em Cristo, nós somos libertos dessa escravidão da lei e das obras, e que tem que fazer isso e que precisa fazer isso para obter salvação. E no versículo 3, então, ele começa a apontar, e aí ele traz uma divisão agora daquela argumentação que ele estava fazendo, apontando para quem é essa pessoa. Assim também nós, quando éramos menores, ou seja, estávamos vivendo debaixo da lei, estávamos debaixo dos rudimentos do mundo. Esse termo rudimentos do mundo, nós podemos interpretar como princípios elementares, como algo elementar. Também era algo elementar, que só apontava a nossa pecaminosidade e o nosso limite. Refere-se aos princípios básicos. Tanto a lei mosaica quanto as práticas religiosas mantinham as pessoas na escravidão espiritual. Tudo era peso, tudo era jugo, tudo era escravidão. Antes de Cristo, presos nos sistemas religiosos insuficientes. E aí vem uma palavrinha que é muito linda, que esse princípio alimentar, no grego, ele quer e ele denota o historicon. E Deus nos leva do historicon, que são esses princípios rudimentares, ao pleroma, que é a plenitude de todos os tempos. Sabe qual é a diferença desse rudimento rudimentar, que é o historicon, para o pleroma? O historicon é incompleto, é insuficiente, não nos salva, a lei não nos salva, mas o pleroma nos
Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus, completa, cumpre, sacia a lei. E essa é que nos traz a justiça. A plenitude dos todos os tempos. E aí Paulo então fala dos surgimentos e aponta para a plenitude de todos os tempos, mais fim da plenitude de todos os tempos, que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso indica o momento perfeito da história. E é incrível esse momento perfeito, porque tudo que nós vemos hoje no mundo, o que fala? Antes e depois de Cristo. Não é assim? Você não pega o livro de história. O livro de história está lá. E esse marco, antes de Cristo e depois de Cristo. Esse é o tempo perfeito de Deus. O nascimento de Cristo Jesus foi um tempo determinado soberanamente por Deus, aonde Cristo nasceu, cumprindo todos os requisitos da lei, viveu sobre a lei, cumprindo a lei, não pecou, e ele foi como um cordeiro perfeito, imolado na cruz do Calvário, saciando e cumprindo todos os requisitos da lei. Por isso que hoje nós podemos dizer, sem medo algum, somos salvos em Cristo Jesus pela graça e não por obras. Paulo destaca que as exigências da lei mosaica eram um cumprimento imperfeito daquele povo. Se não for esse Deus que enviou o seu Filho, mostrando a graça dele, nascido sob a lei, cumprindo a lei, tudo que nós fizemos não vale nada. É tudo palha que é queimada no fogo. Lutero exalta a encarnação de Cristo como um ato supremo da graça de Deus, afirmando que Cristo veio cumprir a lei em nosso lugar. Calvino acrescenta que a vinda de Cristo marca a transição da infância para a maturidade do povo de Deus. E aí no versículo 5, então, Paulo abre esse caminho dessa plenitude e nos leva à nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Não mais escravos, mas filhos. Para resgatar o que estávamos debaixo da lei, versículo 5, a fim de recebermos adoção de filhos, da escravidão para filhos. Você vê que sempre Paulo está fazendo essas duas comparações? Paulo sempre faz essas duas comparações. Cristo veio para redimir, libertar, pagar o preço. Aqueles que estavam sob a maldição da lei, sendo acusados constantemente pela lei, estes foram concedidos a adoção para serem filhos de Deus. A adoção implica no relacionamento com Deus, íntimo, não como escravos, estranhos, mas como filhos, herdeiros da escravidão para sermos filhos. E no versículo 6, ele diz: porque sois filhos, Deus enviou o seu Espírito e o seu Filho nos nossos corações, a qual podemos clamar Abba Pai. E essa salvação em Cristo Jesus é garantida pelo Espírito Santo, que continua a nos conduzir na pessoa de Cristo a esse arrependimento, a essa vida. Professa, dizendo constantemente que eu, em toda a minha obra, é insuficiente para a salvação, mas que na obra de Cristo Jesus eu sou salvo mediante a graça. A adoção é confirmada pela presença do Espírito Santo, que capacita eu e você a chamar Deus de Pai. E há uma frase no nosso meio que eu acho que você já ouviu isso.
Deixa ele é filho de Deus também. Sabe quem são os verdadeiros filhos de Deus? São aqueles que creem que Jesus Cristo é o Salvador. Se nós não cremos e não professarmos isso, sabe o que nós somos? Criaturas de Deus e não filhos de Deus. E aí então ele conclui toda essa argumentação, falando primeiramente aqueles irmãos que estavam ali, sabidos que não podemos viver conforme os preceitos da lei, mas na pessoa de Cristo, ele faz esse fechamento dessa parte argumentativa do capítulo 4, esses primeiros versículos. Portanto, já não és escravos, mas filho. E se filho, também herdeiro da graça de Deus. Paulo conclui que pela fé em Cristo, os crentes passam da condição de escravos para herdeiros. A herança é recebida pela graça, não por obras, enfatizando a gratitude da salvação. E viver como herdeiros, meu irmão, há uma responsabilidade também envolta nessa questão de herdeiro. Para o povo judeu, a questão da herança, como nós vimos isso relatado em várias histórias do Velho Testamento, era muito importante. E na questão dos gentios, a questão de filiação, de pertencer a algo, também era importante. Então ele pega todos esses irmãos e coloca esses irmãos numa necessidade latente de estarmos vivendo essa herança. E Calvino fala, e ele sublinha que essa herança é um dom imerecido. A nossa posição como filho nos dá direito das promessas de Deus. E Lutero celebra uma liberdade em Cristo Jesus, que já não somos mais escravos da lei, mas somos co-herdeiros com Cristo Jesus. E podemos viver hoje gozando disso. E para finalizar, e trazer uma aplicação pessoal, e trazer uma exortação à nossa igreja nos dias de hoje. Gálatas 4, 1 a 7, nos desafia a abandonar qualquer tentativa de autojustificação e abraçar a nossa identidade como filhos de Deus pela fé. Em um mundo que valoriza conquistas e méritos, somos convidados a descansar na graça de Deus, confiando que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. E a presença do Espírito Santo nos assegura que pertencemos a Deus e podemos viver em ousadia, chamando Deus de Abba Pai. Praticamente, isso significa rejeitar o legalismo. Tudo que é legalismo, nós temos que aplicar isso em nossa vida, nós temos que rejeitar. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você não vai herdar a salvação. Isso não é evangelho. Isso é deturpação do evangelho. Viver como filhos é cultivar uma relação íntima com Deus. E isso no nosso meio reformado, quando a gente fala de relacionar com Deus, é um ambiente tão difícil. Mas nós temos que resgatar isso. Nós temos que resgatar uma intimidade, viver exposto a essa vida com Deus, que é nos relacionarmos intensamente com a Escritura, em oração, em devoção a Deus, porque é só aí que nós vamos encontrar a vida verdadeira na revelação em Cristo Jesus da Palavra de Deus. E abraçar a liberdade, deixar de lado a condenação da lei e viver com a certeza da nossa herança em Cristo Jesus. Essa passagem nos chama a uma gratidão pela graça, confiantes na filiação e na esperança eterna. Somos salvos por causa da obra de Cristo. Isso não é mérito, nem meu nem seu. Isso está fora de nós. E se nós hoje abraçamos essa fé, é pela graça que nos envolveu e nos chamou ao arrependimento. Então vamos rejeitar o legalismo, viver como filhos e abraçar a liberdade em Cristo Jesus. Amém? Deus, que essa palavra encontre espaço em nossos corações.
E o teu Espírito, ó Pai amado, venha aplicá-lo constantemente, incessantemente, ó Pai amado. Que esse Evangelho verdadeiro, puro, envolva os nossos corações, para que essa igreja busque cada dia mais viver na retidão da verdade da tua palavra, Pai amado, e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Assim como esses irmãos galos foram exortados por Paulo, ó Pai, que Paulo chamou, até chamaram de insensatos, de pagos, ó Pai amado. Deus, que essa repreensão não venha até nós, que nós começamos em Cristo, pela graça dele, e continuaremos, ó Pai amado, vivendo em Cristo, para o louvor e glória do Senhor, ó Pai amado. Fala aos nossos corações, continua aplicando essa verdade nos nossos corações, Pai amado, e que o teu nome seja glorificado, e que saímos, ó Pai amado, do estopeion e venhamos viver a esse pleroma, a essa plenitude de Cristo Jesus em nossas vidas, ó Pai amado. Que nada é imperfeito em Cristo Jesus. Tudo que Cristo fez é perfeito, ó Pai amado. E essa perfeição nós abraçamos, ó Pai amado. Essa salvação nós cremos e é pela fé, para a glória do teu nome, Pai amado. Muito obrigado pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu queria poder pregar com o glória de pé, não vai. A você era tão importante, que eu fui Paulo, né? Porque para muitos famílias é a única forma de manter a herança. E ninguém era obrigado a adotar. Só que quem adotasse não podia mandar embora o filho adotado. Era lei. Não é obrigado a adotar, mas quer adotar, não pode dispensar. Amém. O mesmo em Deus. Amém? Recebam mais bênçãos apostólicas. O amor de Deus Pai, as doces comunhões e consolações do Santo Deus e as infinitas bondades do nosso Cristo revelado